técnicas erradas, tá? O trabalhador sabe que existe um procedimento, ele tem que colocar o material de uma forma, coloca o material de outra. Então, houve um erro de procedimento, houve um erro de método. Ele está usando erradamente o processo de trabalho. Então, nós classificamos em método. Seguindo aí ainda a classificação das causas. Vamos lá, Billy. Matéria-prima é todo material agregado ao processo que podemos detectar como não conforme. EPIs não conforme, nós podemos usar em matéria-prima ou material, tá? Ou também matéria-prima deficiente, enroscou a matéria-prima e causou acidente, e assim sucessivamente. Agora, vê só, todas essas classificações aí de causas, em um acidente, não é obrigado ter todas, tá? Lembre-se que nós falamos quais são os 4 elementos que compõem uma cadeia acidental de um acidente e incidente, que é justamente máquina, equipamentos, tá? O homem e o ambiente, tá? Trabalhador e o ambiente. Você tem máquina e equipamento, máquinas, equipamentos, ferramentas, homem e ambiente. Então, se não tiver um dos 4 envolvidos, isso aí não foi um acidente, porque um acidente vai estar um desses 4 envolvidos. Voltando lá para o slide, você tem aí a matéria-prima, é todo material agregado ao processo que podemos detectar como não conforme, EPIs, não conformes, etc. Meio ambiente, relacionado a condições ambientais, tais como agentes físicos, químicos, biológicos, arranjos físicos deficientes, tá? Layouts deficientes e assim sucessivamente. Iluminamento, pisos defeituosos e assim sucessivamente. Medição, relacionada à frequência de atividades, calibração de instrumentos, inspeções de segurança, etc. Então, vocês viram os 6 fatores, tá? Que podem ser inseridos no diagrama de causa e efeito. Então, nesse caso, vamos trabalhar agora o diagrama de causa e efeito na questão do acidente de Dona Chica, tá certo? Vocês já fizeram o levantamento aí com Tatiana, já me deram alguns exemplos, como a mão molhada, tá? A mão molhada, os pés descalços, não uso do EPI, a gambiarra feita, tá? Tem outros fatores. Então, a gente pode justamente utilizar. Então, como é que você faz? Como é que você faz? Você vai colocar aqui o efeito, tá? Você vai colocar justamente o efeito. O que seria o efeito? O efeito é justamente acidente fatal, tá? Ou morte por eletrocução. É o efeito final. É a consequência, tá? Mas o que foi que causou essa morte de Dona Chica? Tá? O que foi que causou essa morte de Dona Chica? Vamos voltar um pouquinho aqui. Só um pouquinho, tá? Aí você tem, ó. Só fazendo um pequeno resumo. Chica encontrava-se à beira do tanque lavando roupa. Ela estava lavando roupa. Seu filho em pranto chegou gritando que não podia mais assistir televisão. Já tem estresse do menino aí, o aperreio do menino, tá? Ela estava lavando roupa. A dona de casa vai e grita com o menino. Por mais absurda que... Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Pronto. A dona de casa grita com o menino, com o filho, mandando mesmo se calar, mas não consegue. E continua querendo ver a questão. Tinha a questão também que ela tinha a pressão de entregar a roupa para a dona Isabel. A pressa, tá? De tudo isso. A agonia. E também contribuiu para que ela precisava de ter mais calma, precisava de ter mais tranquilidade, e o menino continuava a irritar, tá? Isso também contribuiu. Então, ela foi buscar o pedaço de arame, tá certo? Buscou o pedaço de arame. Aí você tem um item, improviso. Ela foi improvisar o fusível. Existe outra coisa também, um ato inseguro de terceiro. O marido dela, apesar de ser eletricista experiente, improvisou, tá certo? Improvisou fazendo um fusível
tá improvisado, havendo improviso. Aí tem o não uso dos equipamentos, que o pessoal falou aí, tá? O não uso do equipamento. Ela estava descalça, não usando equipamento, mão molhada, toda ensaboada, arame, tá? Eletricidade. Eletricidade com água não combina, apesar de ter se torado, né, se quebrado o arame que estava refazendo o fusível, estava perfazendo o fusível, mas ainda existia a energia, né, ainda existia eletricidade. E simplesmente existe uma coisa chamada eletricidade estática. Ao colocar o arame, ela tomou uma descarga, né? Então, vários fatores contribuíram para a morte de Dona Chica. Ele teve a descarga elétrica, ela teve uma parada cardíaca e veio a óbito. Então, o que é que a gente pode trabalhar nessa espinha de peixe? Bota lá, Bíblia, por favor. Então, vamos lá. Você tem dados da máquina, tá? Vamos ter a máquina como? O que é que a gente pode trazer para a nossa realidade, a máquina? Nós vamos colocar a máquina como... Aí bota aqui. Você colocaria aqui, já escrevendo, né? Cada setinha dessa é uma palavrinha que você vai botar. Por exemplo, improviso no circuito elétrico, tá? Improviso no circuito elétrico. Fusível improvisado, tá? Isso aí já tem. Aí mão de obra. Mão de obra vamos caracterizar o trabalhador, no caso Dona Chica. Aí vamos colocar, tá? Aí bota, marido eletricista, né, improvisou o fusível, fez improviso no fusível. Dona Chica não tinha treinamento hábil, não era habilitada a mexer com a eletricidade, certo? O método, que é a forma de usar, e você bota a forma que ela foi operar, a forma de operação inadequada, não estava seguindo os padrões. Matéria-prima, foi o material usado. O arame não era adequado para se usar na questão do fusível. Vê só a quantidade de causas que eu já consegui, tá? Meio ambiente, o que é que eu tinha? O meio ambiente. O meio ambiente, as mãos estavam molhadas, tá certo? Isso eu posso ter a umidade do local também, tá? Local úmido, mãos molhadas. Questão de medição, eu não preciso usar, porque não tem nada de aferição, de equipamento, nada. Tá? Falha de equipamento, então não vou usar a medição. Só em máquinas, mão de obra, método e matéria-prima, eu já achei a principal causa básica, tá? Que causou o efeito. Então, a principal causa básica foi uma junção de causas com ato fora do padrão da mão de obra, tá certo? Foi justamente a atitude imprudente dela de ir descalça, com mão molhada, certo? A atitude imprudente do marido, que também teve o ato inseguro de terceiro, né? O ato fora do padrão de terceiro, de usar improvisos na questão do método, né? Do método e das máquinas também. Ele foi improvisar, colocar um fusível improvisado. E a matéria-prima também, o material usado não era adequado. Deveria ser usado o quê? Um fusível. Também o método era para se fazer o quê? Desligar a energia completamente, se certificar que a energia estava totalmente seccionada. Você viu o filme que passou aí agora, como é que o pessoal trabalha em linha energizada, né? Apesar de não ter energia na casa, mas no fusívelzinho, um lado não tem energia, mas o outro tem, tá? Que está vindo da rede. Então ele tinha que se certificar que estava seccionada lá para poder trabalhar e trocar o fusível. Então teve um conjunto total, mas a principal causa aí foi humana, tá? Foi a imprudência dela, também a pressão psicológica. Vamos botar aqui no meio ambiente, vamos trazer aqui o estresse do menino, tá? A pressão psicológica do menino que fez com que ela também, a pressa dela também para poder terminar a roupa e queria ficar tranquila para terminar a roupa e o menino aperreando lá. A gente pode colocar também meio ambiente. Então isso vai depender muito, pessoal, da pessoa que está avaliando. Mas, grosseiramente aí, rapidamente chegando, nós temos a principal causa humana, que realmente a principal causa foi
um conjunto tanto de atitudes fora do padrão de Dona Chica, tá? Que foi lá, descalça, molhada, sem habilidade nenhuma, sem técnica nenhuma. O próprio marido dela que fez o improviso também tem culpa, tá? E a criança, coitadinha, bichinha, apesar de ser por instinto, mas ela também tem culpa. Então, foi um conjunto de fatores. E juntou também com condições fora do padrão, tá? Foi um contexto geral, mas a principal culpa aí, a principal causa foi a causa humana, tá? O fator humano que